Olá pessoal, vamos resolver aqui mais uma questão aqui de hidrostática da série FBNet, né? Física Básica do Nicolau Toledo. Vocês viram ali aparecer um izinho? É para você acessar a playlist de todas as resoluções aqui que eu fiz aqui a respeito de hidrostática, tá? Esse aqui é um problema extenso que cabe um pouquinho de interpretação, mas é muito interessante. Vamos ver. O que diz aqui, ó? Peritos navais necessitam saber o horário em que ocorreu o naufrágio, com precisão de segundos. Eles encontram no fundo do mar, ao lado dos destroços do navio, um relógio de pulso, que marca 3 horas, 11 minutos e 49 segundos. Eles verificam que aquele relógio afunda na água do mar com uma velocidade constante de 0,4 metros por segundo. Aí você pergunta, mas como é que eles sabem disso aqui? É fácil. Eles pegam assim um ambiente no fundo do mar, a uma altura conhecida, e soltam o relógio ali, né? Aí marcam. Na hora que solta o relógio, liga o cronômetro. Aí o relógio vai descendo, descendo. Quando chega no chão, eles marcam o tempo. Aí eles fazem a distância percorrida dividido pelo tempo e eles sabem a velocidade com que o objeto desce, né? Tranquilo, facinho, né? É só fazer experimentalmente isso. Considere que a densidade da água do mar é igual à da água pura, que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo e que o relógio suporta uma pressão máxima de 5 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, incluindo a própria pressão atmosférica. Tá? Admita ainda que o relógio parou quando atingiu uma profundidade correspondente a essa pressão. Qual foi o instante de tempo em que o navio naufragou? Tá? Então vamos entender aqui bem. Ó, ele dá os dados aqui, a pressão atmosférica e a densidade da água. Tá? Então vamos entender bem o que aconteceu. Em algum momento o navio afundou e tinha uma pessoa dentro do navio com um relógio. Certo? Esse relógio afundou junto com o navio. Pode ser que a pessoa tenha se livrado, mas o relógio foi junto com o navio. E à medida que descia o relógio e o navio, né? É claro que o navio pode ter descido, pode ter afundado mais rápido que o relógio, né? Mas o relógio afundou e o relógio foi descendo nessa velocidade aqui. Então ele foi descendo, descendo, descendo. E à medida que ele descia, o que acontecia? A pressão sobre ele aumentava, porque quanto mais fundo, maior a pressão, certo? E o relógio foi afundando, afundando. Quando o relógio chegou a uma pressão de 5 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado, o relógio parou. Ó, admita ainda que o relógio parou quando atingiu uma profundidade correspondente a essa pressão. Tá? Aí o relógio parou. Pum, aí o relógio parou. Certo? Então, sabendo o tempo que o relógio demora para descer até essa profundidade, e sabendo o horário em que o relógio parou, então o horário que o relógio parou menos o tempo de descer foi o momento que o navio começou a afundar. Tá? Ó, o horário em que ocorreu o naufrágio. Tá? Então é claro que a precisão disso depende de algumas coisas. Pode ser que o relógio tenha caído no mar antes do barco, antes do navio naufragar, né? Mas pode ser que o navio tenha naufragado ao mesmo tempo que o relógio caiu no mar, entendeu? Bom, então eu consigo saber com uma certa precisão o momento que o navio ou o relógio começou a afundar, certo? Então vamos esclarecer o seguinte, ó. Primeiro de tudo, quem está acompanhando a playlist já viu que a gente já resolveu um vídeo sobre pressão no fundo da água, né? No fundo do mar, ou do lago, né? Então a pressão aqui em cima é a pressão atmosférica, certo? Bom, a gente viu que a cada 10 metros que afunda, aumenta mais uma pressão atmosférica. Mais uma pressão atmosférica. Mais 10 metros, mais uma pressão atmosférica. Certo? Professor, da onde que veio isso aqui? Eu não vi o outro vídeo. Como é que eu posso ter certeza disso aqui? É só fazer o seguinte, ó, pressão em algum ponto vai ser a pressão atmosférica
mais a densidade da água vezes a gravidade vezes a profundidade. Tá? Então, a pressão vai ser o quê? A pressão atmosférica é 10 elevado à quinta, tá aqui, ó. 1 vezes 10 elevado à quinta, ou seja, 10 elevado à quinta, mais a densidade da água, 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico, 10 elevado à terceira, vezes a gravidade, tá aqui a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E vamos colocar uma profundidade de 10 metros, ó, 10 metros, tá? Então, a pressão em 10 metros vai ser o quê? Vai ser 10 elevado à quinta mais 10 elevado à terceira vezes 10 vezes 10, 10 elevado à quinta, certo? Mas 10 elevado à quinta não é pressão atmosférica, então quer dizer que a 10 metros eu tenho 2 vezes a pressão atmosférica, entendeu? Por que 2 vezes? Uma é a própria pressão atmosférica e outra é a pressão de 10 metros de água. 10 metros de água equivale à pressão atmosférica. Então, aqui, ó, pressão atmosférica mais 10 metros, 10 pressão, mais uma pressão atmosférica. Mais 10 metros, mais uma pressão atmosférica. Certo? Bom, calma aí. O relógio suporta uma pressão de 5 vezes 10 elevado à quinta, ou seja, 5 vezes a pressão atmosférica. Então, aqui a altura, né? Aqui profundidade, o relógio parou de funcionar. Então, quando o relógio estava aqui, ele aguentava uma pressão atmosférica. 10 metros, 2 pressão. Mais 10 metros, 3 pressões. Mais 10 metros, 4 pressões. Ó, mais uma pressão atmosférica. Mais 10 metros, mais uma pressão atmosférica. 5 vezes a pressão atmosférica. Então, ó, uma na superfície, mais uma, 2. Mais uma, 3. Mais uma, 4. Mais uma, 5. Então, quer dizer que o relógio parou de funcionar a 40 metros de profundidade. Tá? Agora, pensa aqui comigo, porque foi uma pergunta que eu me fiz. Eu falei, peraí, então quer dizer que o navio está a 40 metros de profundidade? Não, pode ser que o navio esteja bem mais fundo, certo? Mas o relógio parou quando chegou aqui, ó. Aqui, quando chegou a 40 metros, ele parou de funcionar. E ele pode ter continuado descendo. Então, a partir do momento que eu sei que horas que ele parou às 3 horas, 11 minutos e 49 segundos. Mas quanto tempo ele demorou para chegar daqui até aqui? Qual foi o tempo para ele chegar até aqui? Então, o relógio afundou 40 metros, certo? Mas o relógio afunda, ó, o relógio afunda com velocidade constante de 0,4 metros por segundo. Então, daqui até aqui ele afundou 40. Então, olha só, velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade é 0,4 metros por segundo. E o ΔS, 40 metros. Então, qual foi o tempo? ΔT. Tá vendo? Esse metro vai cortar com esse metro. Aí, ΔT vai para lá e o 0,4 vem para cá. Então, vai ficar aqui ΔT é igual a 40 dividido por 0,4. Certo? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, 40 por 10 dá 400. E 0,4 vezes 10, 4. 400 dividido por 4, 100 segundos. Então, demorou 100 segundos desde que ele caiu na água até ele parar. E o horário que ele parou foi esse aqui, ó. Então, peraí. Desse horário, eu vou tirar 100 segundos. Tá? Vamos também pensar o seguinte, que 100 segundos é igual a 60 segundos mais 40 segundos. 60 segundos é 1 minuto. Então, desse horário em que o relógio parou aqui, ó, nesse ponto o relógio parou. Então, já tinha se passado o quê? 60 segundos e 40 segundos, ou seja, 100 segundos. Então, eu vou tirar 1 minuto aqui, 10, né? E vou tirar mais 40 segundos daqui, 9. Então, ele caiu na água às 3 horas, 10 minutos e 9 segundos. Entendeu?
certo? Porque ele parou aqui, ó. Mas da hora que ele caiu até ele parar, gastou-se 100 segundos, ou seja, 1 minuto e 40 segundos. Então, se eu tirar 1 minuto daqui, fica 10. Se eu tirar 40 segundos aqui, fica 9 segundos. Então, esse foi o horário que o relógio caiu na água. Pode ser que o relógio tenha caído na água no momento que o barco começou a afundar, né? Certo? Então, né, a hora do naufrágio, né? Ó, qual foi o instante em que o navio naufragou? Às 3 horas, 10 minutos e 9 segundos. Tá? É claro que isso aqui é claro que cabe mais pesquisa aqui, né? Porque se o relógio estivesse dentro do navio e o navio afunda com maior velocidade do que o relógio, então esse tempo aqui está errado, né? Mas se o navio afundou e o relógio, como diz ali, foi encontrado ao lado, ó, eles encontraram no fundo do mar, ao lado dos destroços no navio, um relógio de pulso. Então quer dizer que o relógio afundou sozinho, né? Ah, não, mas o relógio afundou ali no braço da pessoa. Aí junto do relógio tinha um osso, né, de braço. Pode ser, né? Então tem que se averiguar tudo isso aqui, né? Claro que nós não somos peritos navais, né? Mas considerando que foi exatamente essa situação que aconteceu, que o relógio afundou sozinho, tal, a velocidade, a gente pode estimar de que o naufrágio realmente aconteceu às 3 horas, 10 minutos e 9 segundos. Tá vendo? Você já pode ser perito entendendo um pouquinho de pressão e velocidade e física, tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, vai aqui nos comentários e põe ali que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, né? Vai aqui no inscrever-se, no joinha, na setinha do compartilhar, tá? Manda para os seus amigos, para os seus colegas de turma, chama o pessoal aqui para o curso aqui. E não esquece de dar uma olhada na playlist, ó. Tá bem aqui a playlist. Clica aqui que você vai ver todos os vídeos vindo do mais fácil ao mais difícil, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.